Sessão plenária desta terça-feira, os vereadores falaram sobre temas como recapeamento de vias, combate à pobreza e transporte gratuito na cidade para o segundo turno das eleições. O bombeiro Major Palumbo discursou sobre a necessidade do benefício de transporte gratuito para os idosos. Preocupado com a sobrecarga dos serviços que atendem os casos de emergência na cidade, o vereador acredita que a medida poderá ser importante. Quando a gente tem a restrição de alguma política pública, no caso do transporte dos idosos que tinham a gratuidade entre 60 e 64 anos, nós temos, lógico, a necessidade, às vezes, de um deslocamento para um exame, para uma atividade física, que ele ficou ali restrito e ele não vai conseguir ter o acesso a alguns tipos de serviços. E a gente tem que voltar com uma gratuidade dessa para ajudar a população e desafogar os serviços, como SAMU, bombeiros, polícia e os hospitais. O dia 17 de outubro, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, foi destacado em plenário. Se a gente for analisar o último censo, temos mais de 33 milhões de pessoas em situação de rua. É um momento da gente refletir e trabalhar ainda mais na construção de políticas públicas preventivas e para oferecer, principalmente a essa população em situação de rua, o mínimo de dignidade. Já o dia 13 de outubro, Dia Mundial da Linguagem Simples, foi a referência do vereador Daniel Annemberg para reforçar como a comunicação mais clara e simples é fundamental para informar a população. A gente aprovou uma lei que é justamente para ter uma linguagem clara, simples, que a população possa entender o que a área pública fala. A gente muitas vezes tem um tecniquez na área pública que o cidadão comum não entende. A importância de ter uma linguagem clara e simples é justamente para desmistificar e poder quebrar essas barreiras. Alguns vereadores também aproveitaram a proximidade do segundo turno das eleições para defender transporte gratuito para a população de São Paulo no dia da votação. Nós estamos propondo que no dia 30 de outubro, na cidade de São Paulo, também haja a gratuidade no transporte público. Muitas cidades já adotaram isso no primeiro turno, vão repetir agora no segundo turno. Capitais importantes como Rio de Janeiro, por exemplo, e também uma série de cidades aqui da região metropolitana adotaram isso. Isso garante maior democracia, maior participação popular, porque a gente sabe que o valor que as pessoas gastam com o transporte público muitas vezes é o impeditivo para que essa pessoa possa se locomover para o local de votação. Eu tenho a convicção de que, como boa parte da população tem dificuldades hoje financeiras, porque muitos estão na situação de pobreza absoluta, pobreza extrema, que é importante que o prefeito Ricardo Nunes e nós, vereadores, 55 vereadores, possamos aprovar que no dia 30 de outubro haja a gratuidade do transporte público municipal para que nenhuma pessoa que esteja em condições de votar e queira votar fique limitado por não estar naquele dia com os recursos suficientes para votar. As melhorias no recapeamento da zona noroeste da cidade foram destacadas pelo vereador Fábio Riva. Mais de 1,5 milhões de metros quadrados vão ser recapeados na cidade de São Paulo. E eu quero fazer um destaque para a periferia da cidade de São Paulo. O perímetro ali da região de Pirituba, Jaraguá, Taipas, Perus e Anhanguera, principalmente Raimundo Pereira de Magalhães, a estrada de Taipas, as vias ali do distrito da Anhanguera, algumas vias importantes onde passa o transporte público, onde a gente precisava, principalmente, dar mais condições e melhor qualidade para as pessoas que utilizam do transporte público. E a malha viária tem tudo a ver isso, com a qualidade, com a celeridade das pessoas irem e vir do trabalho. Então essa é a importância de um investimento e que a Câmara teve participação efetiva nisso.